Olá, meu nome é Bruno, esse é o canal Estrela do Oriente aqui no YouTube e no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre os 7 reinos da Quimbanda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de assuntos relacionados à espiritualidade, ao esoterismo, à magia e afins. Então, o que são, primeiramente, né, os 7 reinos da Quimbanda? Né? Então, a Quimbanda é esse culto, essa religião que trabalha especificamente com Exu, Pombagira, Exu e Pombagira Mirim, né? Com essa ancestralidade. Né? É um culto bastante antigo, né, que existe aqui no Brasil. E dentro da estrutura energética, dentro, a gente pode até dizer, de um conceito cosmogônico, né? Ou seja, de um conceito de mais primordial, de surgimento das energias e de criação dessa egrégora e dessa realidade onde existem esses espíritos e essa ancestralidade da Quimbanda. Os 7 reinos, eles são pontos de força, né? De onde esses espíritos, essas entidades tiram as suas energias, de onde eles se alimentam e aonde existem as definições de linhas de trabalho, de atuação, né? Dentro do trabalho de Exu e Pombagira. Mas eu acredito que para nós umbandistas também esse conhecimento é importante, porque os nossos Exus, as nossas Pombagiras, os nossos Mirins também fazem parte dessa realidade. Né? Então eu acho importante para nós que também trabalhamos com Exu e Pombagira termos esse conhecimento e saber como é que essa estrutura funciona. Né? Então, eu vou apresentar aqui os reinos, vou falar de algumas características, né? E da minha compreensão energética e esotérica sobre esses reinos, tá? Então, a gente pode enxergar também cada um desses 7 reinos como especialidades, né? Como eu disse no início. Então, eles vão abarcar espíritos que são especialistas em certas áreas, né? De atuação, de manipulação energética e de trabalho e assim por diante, tá? Então, o primeiro reino, não que exista uma ordem exatamente, mas para a gente começar a falar, é o reino das encruzilhadas, né? Então, o reino das encruzilhadas, ele é um reino, como o nome já diz, desses entrecruzamentos de caminhos, tá? Então, a gente vai ter representações dentro do nosso mundo manifesto, que são as próprias encruzilhadas, né? E no mundo astral, no mundo sutil, esse reino das encruzilhadas, né? Que são esses entrecruzamentos de caminhos, né? Que são esses entrecruzamentos de planos de existência, a gente também pode dizer, né? De dimensões, tá? Então, o reino das encruzilhadas é um reino que vai estar relacionado ao movimento, à velocidade, à ação, à iniciativa, a uma energia mais dinâmica de atuação, né? É um reino das passagens, tá? Onde a gente onde os espíritos vão fazer a sua transição entre dimensões, entre planos diferentes, né? Através desse reino das encruzilhadas ou através dessa especialidade que o reino das encruzilhadas traz, né? Conceitualmente falando. Então, vão ser esses espíritos mais dinâmicos, espíritos mais agressivos, que têm mais iniciativa, né? São energias e trabalhos, né, relacionados a esse reino. São trabalhos de demanda ou de quebra de demanda, né? De geração de oportunidade, né? Em todos os aspectos, né? A abertura dos caminhos
e a agilidade, a velocidade, o movimento, tirar as coisas da estagnação, né? Então, o reino das encruzilhadas ele vai estar relacionado a esse tipo de energia e esse tipo de atuação, né? E aí nós temos o reino do cemitério, né? Ou Calunga Pequena. O reino do cemitério ele vai estar ligado no nosso plano manifesto, né? A os cemitérios, ao Campo Santo, né? Onde hajam túmulos, né? Esse é um reino onde vão existir energias mais densas, restritivas, né? Ou seja, uma polaridade oposta, né? No primeiro momento, ao reino das encruzilhadas, por exemplo. Então, são energias restritivas, energias de drenagem, energias de neutralização, né? Energias realmente mais negativadas e restritivas, ou seja, de paralisação, de congelamento e decantação, né? E purificação. Então, é onde ocorre a putrefação, o processo de putrefação, de apodrecimento dos corpos. Então, é um lugar relacionado à transformação de energia através dessa decantação e através do processo de putrefação. Então, é a consumição, né, daquilo que é mais denso, daquilo que é material, daquilo que é ilusório e deixando apenas aquilo que é perene, que é eterno, que é verdadeiro, né? Deixando apenas a essência das coisas, né? Então é um lugar onde aquilo que é ilusório, aquilo que é temporário se desfaz e aquilo que é verdadeiro reina, aquilo que é realmente a essência das coisas reina e é um lugar, é um ponto de força onde as energias se transformam, né? É onde há a transformação, a transmutação, a decantação de energia, tá? Então, espíritos relacionados a esse reino, ao reino do cemitério, eles vão estar relacionados a esse tipo de atuação, né? De transmutação energética, de purificação energética, né? De neutralização de energias antagônicas, né? Agressivas, inimigas, a neutralização, né? O enfraquecimento dessas energias e aonde a gente vai lidar, aonde a gente vai conseguir, né? É nesse lugar que a gente vai buscar as energias mais densas quando necessárias, as energias mais trevosas, as energias mais densas, as energias relacionadas à treva, relacionadas à escuridão, relacionadas à densidade vibratória e à densidade energética. O reino dos cemitérios, do cemitério é que vai prover esse tipo de energia, esse tipo de vibração, tá? Nós temos o reino dos cruzeiros, tá? O reino dos cruzeiros tem representações diversas, tá? Dentro do nosso mundo manifesto. Então a gente tem os cruzeiros de cemitério, por exemplo, né? Os cruzeiros das almas. A gente pode considerar conceitualmente, né? As árvores como, por exemplo, a figueira, a mangueira, como lugares que fazem parte do reino dos cruzeiros, né? Do reino do cruzeiro. O alto de morros e montanhas, né? Porque todos esses lugares, né? Essas árvores como a figueira, por exemplo, a mangueira, o topo de montanhas e de montes, por diferentes culturas e civilizações, eram lugares considerados de passagem das almas, tá? Por onde as almas, depois do desencarne, é por onde elas chegavam até o mundo espiritual, tá? Então, aí já vem um primeiro aspecto do reino do cruzeiro, tá? Um reino de portais, tá? É um reino de passagens, né? Parecido com o conceito do reino das encruzilhadas, mas especificamente o reino do cruzeiro ele é um reino de portais, é um reino de portas, né? O cruzeiro ele é uma representação de porta, de portal e de chave, tá bom? Entre planos, entre realidades, né?
Então esse vai ser uma primeira função, uma primeira energia que a gente vai ter no reino do cruzeiro, né? E nas suas representações no mundo manifesto, de abertura de portais, de criação de acesso a egrégoras, né? Através do poder do reino do cruzeiro e através dessa especialidade, né? Através desse conceito energético, é a criação de portais, é a criação de passagens para egrégoras, para lugares, para pontos diferentes, né? E aí também, consequentemente, pode ser um reino que propicia oportunidades, né? Ele facilita o acesso para a gente entrar em lugares de difícil acesso e oportunidades para que a gente entre em lugares ou para que a gente acesse oportunidades com mais facilidade, tá? Então, as entidades relacionadas ao cruzeiro e essas energias, essa especialidade é uma especialidade de encaminhamento, né? De energias e de espíritos, né? Encaminhamento, direcionamento essa logística, entre aspas, né? Das almas, dos espíritos, de eguns e de toda essa energia espiritual, esse transporte, essa logística, esse direcionamento, ele está relacionado ao reino do cruzeiro e esse acesso a conhecimentos ancestrais, né? O acesso ao inconsciente, o acesso àquilo que é difícil, como eu disse anteriormente, pode ser ocasionado por essa especialidade, por essa energia do reino do cruzeiro, tá? Nós temos o reino das almas, tá? O reino das almas, a gente pode associar, um primeiro momento, a lugares como cemitérios, hospitais relacionados ao reino das almas também, templos religiosos, de uma maneira geral, podem estar relacionados ao reino das almas também. E o que é esse reino, né? Esse é o reino do poder ancestral. Esse é o reino do poder das almas, tá? Então, é o reino do espiritual, é o reino do sutil, e ele é um reino relacionado à energia mental, o reino das almas, tá? Então ele é um reino muito mais sutil e que pode ser muito mais abrangente, né? Como localidades, né? Como eu disse anteriormente. Então esse é o reino onde nós vamos lidar com o trânsito das almas, né? Num primeiro momento, numa primeira visão, essa especialidade é o trânsito das almas, a captura das almas ou libertação das almas, né? O trabalho com as almas e as falanges, né? A criação de falanges, a captura e libertação de almas, como eu disse, esse trânsito de almas, de espíritos desencarnados, e a gente pode abranger eguns e assim por diante, tá? Ancestralidade, né? Também vai estar relacionado com o reino das almas, e aí daí a gente tira que é um reino onde a gente vai conseguir sabedoria, onde a gente vai conseguir o conhecimento oculto, né? É onde a gente vai conseguir uma proteção muito poderosa. O reino das almas, ele provém uma proteção muito forte contra a negatividade, contra energias antagônicas. É um reino ou especialidade ligado, como eu já disse, à mente, ao pensamento, às ideias, à sagacidade, à perspicácia, né? E à saúde psicológica, né? Então, ao inconsciente, a travas e bloqueios do inconsciente, né? Traumas, recalques, tudo isso, toda essa parte mais psíquica, ela vai estar relacionada a essa especialidade que é o reino das almas, tá? Com essas, as entidades relacionadas ao reino das almas, elas vão ter essas especialidades, né? De uma energia mais aérea, né? Energia do ar, da saúde psíquica e do pensamento, né? E assim, falando de energias mais sutis, falando do plano mental também, né? Esse é basicamente as energias, a especialidade do reino das almas, tá? E das entidades ligadas a esse reino. Depois nós temos o reino das matas,
tá? O reino das matas, ele vai estar relacionado a tudo aquilo que é o verde, tudo aquilo que é natural, né? Tudo aquilo que é selvagem, né? É a natureza, é o instinto também em alguns momentos, é a prosperidade, é a vida, a vitalidade, a abundância, tudo isso está ligado ao reino das matas, né? E no nosso mundo manifesto são as florestas, são as matas, onde a gente vai ter acesso a esse reino, a essa especialidade, né? E como eu disse, é onde a gente vai encontrar energias de vitalidade, de prosperidade, de abundância, de criatividade, né? De força, né? De uma maneira geral, de potência energética. O reino das matas ele é um reino de potência energética, tá? E aí ele também é um reino, por conta disso, de, como eu disse, relacionado à instintividade, ao instinto, à intuição. Ele está relacionado a uma energia também mais agressiva, mais dinâmica, uma energia de movimentação, né? De crescimento e movimentação, de tirar as coisas da estagnação, de saúde, de fortalecimento energético, né? De trabalho das estruturas energéticas e, consequentemente, da mediunidade. Então, essa especialidade das matas e as entidades relacionadas ao reino das matas, né? Exus e Pombagiras, lembrando sempre, eles vão ter também essa habilidade, eles vão estar relacionados a essa questão de desenvolvimento mediúnico, de trabalhar a estrutura energética em prol da mediunidade, da incorporação, da intuição, do contato com o espiritual, né? O estado alterado de consciência, o xamanismo, poder das ervas, a magia das ervas, que está em praticamente tudo que a gente faz, né? Tanto na Umbanda quanto na Quimbanda também é muito importante, no Candomblé. Então, do reino das matas a gente tira uma fonte energética, é uma fonte de potência, é uma fonte de movimento muito grande, muito importante para os trabalhos, para magia, para feitiçaria, né? E para a força espiritual de uma maneira geral, né? Além, é claro, do aspecto material, de crescimento material e profissional, de prosperidade, de fazer com que as coisas se multipliquem materialmente, né? É a fonte dos recursos, né? É a natureza, é o reino das matas, tá bom? Aí nós temos também o reino do mar, ou da Calunga Grande. Dentro do reino do mar, nós podemos considerar como sub-reinos a cachoeira, o rio, os lagos, tá? Todos esses onde há água, a gente pode considerar parte do reino do mar, ou Calunga Grande, tá? Dentro dessa lógica, dessa estrutura dos 7 reinos da Quimbanda. Então, o reino do mar, ele é um reino, primeiramente, de limpeza energética, ele é um reino de neutralização e purificação energética, tá? É um reino onde as energias vão ser mais restritivas, mais negativas, tá? E realmente de neutralização de energias antagônicas, de impurezas, vamos dizer assim, né? Essa é a especialidade do reino, uma das especialidades do reino do mar. É um reino que está ligado a um pensamento mais onírico, à intuição, à emoção, né? Aos instintos também. Então, dentro de uma prática mágica e de manipulação energética também importante, né? É o reino que ajuda a gente a tirar a mente racional e concreta de lado, para que a mente abstrata entre em ação, né? Uma mente mais onírica, as emoções, a intuição, né? O sentido entre em ação, para que a gente possa entrar, por exemplo, num estado de gnose, né? Então tem esse aspecto também dentro do reino do mar, da Calunga Grande. É um reino onde existem as maiores profundezas do mundo, onde os maiores abismos do mundo estão sob o mar,
Então é um reino também relacionado a trevas muito profundas, à escuridão, a densidade energética muito profunda, tá? Comparável com o reino do cemitério, né? Então, é um reino também, é uma especialidade, uma estrutura energética de onde nós podemos tirar energias muito densas também, né? A diferença mais básica é que no reino do cemitério a gente tem uma energia mais telúrica, uma energia densa mais telúrica, e no reino do mar é uma energia densa aquática, né? Relacionada mais às emoções, ao inconsciente, também ao mar do inconsciente, né? E ao estado onírico de pensamento, né? Então, as entidades ligadas ao reino do mar, eles vão ter essas especialidades, eles vão atuar dessa forma, né? Na purificação, na cura, na neutralização de energias antagônicas, de negatividades, de impurezas, né? Vão trabalhar a nossa parte emocional, o nosso inconsciente, a nossa mente mais abstrata, né? E a flexibilidade, a adaptabilidade, né? Assim como é um reino onde a gente pode atuar, utilizar dele para acessar energias extremamente densas, extremamente negativas, relacionadas às emoções, relacionadas aos sentimentos, tá? E por fim, dentro dos 7 reinos da Quimbanda, nós temos o reino da Lira, tá? Então, num primeiro momento, o reino da Lira ele pode ser associado aos negócios, tá? Ele pode ser associado à malandragem. Então, dentro do mundo manifesto, dentro do nosso plano, a gente pode encontrar as energias do reino da Lira em bancos, por exemplo, em comércios, né? A gente pode achar energias do reino da Lira em casas noturnas, em casas de prostituição. Todos esses lugares a gente consegue encontrar as energias do reino da Lira, tá? Então a gente vai ter esse primeiro aspecto de malandragem, de negociação, de troca financeira, tá? Relacionado à moeda, relacionado à parte monetária realmente, negociações, comércio, tudo isso está relacionado ao reino da Lira. Então é um reino onde podem ser trabalhadas o crescimento profissional, o crescimento material, a geração de negócios e de oportunidades, tá? E a nos ensinar, a gente aprender através dessa energia e das entidades relacionadas ao reino da Lira, a lidar com o dinheiro, a lidar com os recursos de maneira saudável, de maneira sadia e próspera, né? E essa ligação com o reino, com os malandros, essa ligação com os ciganos, então a liberdade, a versatilidade, o ecletismo, né? Então o não preconceito, né? A não segregação, né? A igualdade, a liberdade e o pensamento livre, né? A quebra de padrões. Então tudo isso vai estar relacionado a esse aspecto do reino da Lira, né? E um outro aspecto do reino da Lira é o inferno, tá? Então o reino da Lira ele pode ser considerado também como o reino do inferno, né? Então a gente encontra ali nessa estrutura e as entidades relacionadas ao reino da Lira, a gente encontra ali lugares no astral de extrema densidade energética, tá? Lugares de grande profundeza dentro do astral, lugares relacionados às chamas, relacionados ao inferno, relacionados à densidade energética, mas o reino da Lira ele é um reino de energia dinâmica. Ele não é um reino de energia restritiva, né? Então a gente tem ali o fogo, como eu disse, né? A gente tem o elemento fogo, a gente tem o dinamismo, mas de uma maneira mais agressiva, né? E de uma maneira, como eu disse, de quebra de padrões, de uma maneira que quem está de fora pode ver como
herética, como satanista, como de realmente tentar não, né? De provocação, de trazer, tirar a gente da zona de conforto, né? Essa é uma visão que você pode ter num primeiro momento do Reino da Lira, mas obviamente o conceito é muito mais profundo do que isso, né? É realmente a gente trabalhar os nossos demônios, as nossas sombras, os nossos defeitos, né? Aquilo que nós temos que nós mesmos não aceitamos no nosso inconsciente, na parte emocional, na parte psíquica, e trabalhar isso, abraçar isso e trabalhar isso de maneira harmônica, trazendo assim também saúde psíquica, né? Então essa quebra de padrões, esse pensamento livre, a liberdade que o Reino da Lira traz e professa, também é uma especialidade muito importante, né? Que está muito ligada à atuação de Exu, de Pombagira e dos Mirins, né? De se apresentar de uma maneira controversa, de se apresentar de uma maneira que pode parecer assustadora num primeiro momento, né? Como demônios, como criaturas bestiais, representando aquilo que nós temos de feio, de bestial, de primitivo dentro de nós, né? E entendendo que isso faz parte de nós, né? Que nós somos criaturas também instintivas, né? E fazer com que tudo isso coexista dentro de nós de uma maneira harmônica, tá? Então a gente pode dizer que tem esses 2 ou 3 aspectos principais aí do Reino da Lira, né? Da negociação, das transações comerciais, do dinheiro, da malandragem, né? Da bandidagem daquelas pessoas que estão à margem, né? Dos ciganos, da sua liberdade e desse ecletismo e versatilidade, e esses reinos, esses planos de existência infernais, tá? Onde o mais profundo, aquilo que é também marginalizado dentro de nós e fora de nós, através do nosso julgamento, através dos nossos preconceitos, existe ali dentro desse reino da Lira, tá? Que também vai estar relacionado às artes, vai estar relacionado à criatividade, à expressão, né? Então tudo aquilo que traz satisfação, que traz prazer, que traz liberdade e que traz a quebra dos padrões, de tudo aquilo que a maneira como as coisas são feitas, no Reino da Lira a gente encontra uma maneira nova de fazer as coisas, de pensar as coisas, né? De enxergar as situações e as pessoas, né? Então é um reino conceitualmente muito interessante, filosoficamente muito interessante e muito poderoso energeticamente, assim como as entidades relacionadas a ele, tá? Então esse era o meu vídeo. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês sobre os 7 reinos da Quimbanda, para que daqui em diante eu possa, como já me pediram, tratar sobre alguns sub-reinos ou povos que existem dentro desses reinos e as suas relações com Exu e Pombagira, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Obrigado.